aí ao Ramon pelo espaço, pela abertura da gente falar desse tema. Eu estou aqui em meio à natureza para falar um pouquinho dela, né? Então vou falar sobre a relação da natureza e por que ela é de fato a mãe de todas as inovações, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso nesses próximos 15, 20 minutos. Espero que todos vocês gostem, né? E começo com uma reflexão, né? A gente já paramos para pensar, né, que tudo que nós somos e temos vem da natureza, né? E mesmo as coisas mais tecnológicas, vou dar alguns exemplos para vocês, esses nossos modernos smartphones, os carros elétricos que a gente vê por aí, as diferentes fontes de energia, mesmo as mais modernas, né? A internet que nós estamos usando nesse exato momento, a blockchain, que tanto se fala que é a internet do futuro, que é a nova base para moedas e transações mais digitais, o 5G, que também é uma eterna promessa aí de ultra velocidade, etc. A própria pandemia, infelizmente, tudo que permeia o mundo real e o mundo virtual, no final das contas, traz elementos que vêm da própria natureza. A gente precisa de energia, a gente precisa de matéria-prima. Ou seja, tudo de fato é a natureza. Mesmo o ser humano, né? Quando a gente olha a etimologia da palavra humano, né? A gente vai para o latim e humano vem do latim humus, né? Que significa solo, né? Nós somos literalmente seres do solo, né? O ser humano é o solo. Então não dá para a gente negar, né? Tudo é de fato natureza. E dentro dessa reflexão, eu trago aqui uma frase para vocês de um cientista sueco que fez um estudo muito bacana no ano de 2009 e trouxe à luz aqui alguns aspectos bem importantes que a gente precisa cuidar para que a humanidade não entre em colapso. E ele afirma que a Terra vai continuar a existir independentemente do que a humanidade faça. O problema é que a humanidade não, né? E aí eu vou explicar um pouquinho por que também ele tem bastante razão. O mundo ele existe há mais de 4 bilhões de anos. O ser humano moderno, né, bípede, com polegar opositor, ele existe há cerca de 50 mil anos. Então existe uma grande diferença entre 4 bilhões e 50 mil anos, né? A gente é recém-chegado nessa festa. Quando a gente olha a curva da população mundial nos últimos 12 mil anos, e aí a gente está falando assim de ir lá para trás, 10 mil anos antes de Cristo, né? Em 10 mil anos antes de Cristo, nós éramos 4 milhões de pessoas. E atualmente nós somos 7,7 bilhões. Se a gente olhar essa curva, a gente percebe que a curva mais exponencial, ela começa a acontecer a partir do momento que nós temos uma revolução agrícola, uma revolução industrial e, mais recentemente, uma revolução tecnológica. Nem mesmo a grande peste do século XIV, que matou 200 milhões de pessoas, foi capaz de mudar essa curva. E aí, dado o contexto em que vivemos, a reflexão que fica não seríamos nós o vírus da Terra, né? A Terra existe há 4 bilhões de anos, nós estamos aqui só há 50 mil anos e a gente está causando todo esse dano. Olha a curva pandêmica que é o ser humano, né? Será que a gente, com esse comportamento predatório, com esse comportamento de exploração sem limites dos recursos, será que nós, seres humanos, estamos fazendo bem para esse nosso organismo hospedeiro? Né? Isso me leva a propor para vocês também uma outra reflexão, né? Não seria melhor que a gente se inspirasse na natureza, né, ao invés de fazer o contrário, para que a gente pudesse ter uma evolução mais inteligente e mais consistente, né? É inteligente que a gente consiga permanecer por aqui, né? Então, por que não a gente nos inspirar na natureza como fonte primordial aí de inovação? E aí tentando trazer um pouco para o contexto também do nosso dia a dia de negócios, do nosso dia a dia empresarial,
agências, anunciantes e qualquer segmento, né? Muito se fala de termos que estão bem na moda, né, como adaptação, colaboração e diversidade. Se a gente olhar para a natureza, ela já é tudo isso na sua essência. Ela é extremamente adaptativa, ela é extremamente colaborativa e ela é extremamente diversa na essência. Vamos tentar trazer um pouco dessa ótica, né, de tudo que eu estou dizendo, para o nosso mundo, para a nossa vida aqui, né? Então vamos pegar aqui uma pessoa, que é essa bolinha aqui no centro de tudo. Essa pessoa, ela está inserida num ecossistema, né? Ela está inserida num ecossistema que é o todo, né? Que é a natureza, como a gente já colocou. As pessoas, elas se organizam em grupos, né? Grupos de interesse, grupos de atividades, e aí a gente tem uma nova camada da sociedade. Esses grupos, eles se organizam no que nós chamamos de organizações, né? Sejam elas com fins lucrativos, com fins não lucrativos, né? Mas todo tipo de organizações formam, então, uma outra camada da nossa sociedade. Esse conjunto de organizações, eles formam diferentes comunidades e da nossa economia e da nossa sociedade. Então, esse é um diagrama bem básico, bem high level, né, de como a gente opera hoje aqui em termos de pessoas, grupos, organizações, setores e sociedade. O nosso foco, né, o foco desse painel, não é só falar de natureza, obviamente, mas de como ela pode inspirar a transformação e a inovação nas organizações e nas pessoas, que são essas bolinhas pintadas aqui em preto. Então, se a gente olhar por uma ótica das forças que influenciam essa mudança organizacional, essa mudança que é tão necessária, né, e que são vários temas sendo debatidos e muito aguçados à luz da pandemia e do contexto que nós vivemos atualmente, o que a gente pode perceber? Existem duas grandes forças, né? Você tem uma força de fora para dentro, ou seja, do próprio ecossistema e da sociedade e dos diferentes setores da economia, provocando as organizações a se modificarem, né? E você tem também uma força de dentro para fora, que são as próprias pessoas, né, indivíduos, que formam esses grupos e essas organizações, que também ajudam a transformar essa cultura e essas crenças do mundo em que vivemos, do mundo corporativo, né? Então, isso é bem interessante, porque não é só de fora para dentro, não é só a sociedade que está demandando, mas nós, como pessoas, dentro de cada uma das organizações, também somos e também devemos ser esses agentes de mudança, né? A gente pode e deve provocar essas mudanças de forma muito positiva. É a força das pessoas. No final, quando a gente fala de sociedade, de comunidades e setores, todos esses layers, né, todas essas camadas são compostas por pessoas, né? Então, é a força das pessoas nessa transformação. E aqui, trazendo mais ainda para o mundo dos negócios, eu vou trazer esse conceito do ESG. ESG é uma sigla que está muito na moda no mundo do mercado de capitais e dos investimentos, que significa responsabilidade ambiental, social e de governança, né? Um termo em inglês. Ele foi cunhado em 2004 num relatório chamado Who Care Wins, que foi lançado pela Organização das Nações Unidas e por um grupo de empresas, trazendo, na verdade, outros fatores que não necessariamente financeiros para o processo de tomada de decisão de investimentos. Então, ele considera fatores ambientais, sociais e de governança, ou seja, foi a primeira vez que se trouxe à luz essa discussão sobre investimentos, valor, de forma não necessariamente financeira. Tá? Se a gente olha, isso aqui é um estudo do Google Trends ano a ano, né, de procura pelo termo ESG globalmente. Então, a gente percebe que desde 2009, isso vem crescendo de forma bastante contundente e, sobretudo, aí nos últimos 3, 4 anos, essa curva vem crescendo bastante. E isso não é à toa, tá, pessoal? Eu trouxe aqui alguns dados. Por exemplo, a geração millennial, que hoje
é uma das maiores forças, né, sociais e econômicas, e aí junto com a geração Z ainda ganha uma propulsão ainda maior. Recentemente foi feita uma pesquisa sobre o mundo dos investimentos e 84% dos millennials declararam que têm interesse em investimentos mais sustentáveis e mais responsáveis. Essa turma, ela até 2030 vai ser responsável por 68 trilhões de dólares que vão estar girando na nossa economia, seja para investimentos ou para qualquer outro tipo de atividade. E se a gente pegar no ano de 2020, né, até maio de 2020, a gente tem mapeado 82 bilhões de dólares já investidos em ativos classificados como ESG. Esse número é de maio de 2020, e se a gente fizer um recorte 8 meses para trás, em setembro de 2019, esse número de 82 bilhões é quase 2 vezes maior, ou seja, o crescimento de interesse por empresas que são realmente responsáveis socialmente, ambientalmente e na parte de governança, ele é uma máxima, já não tem volta, né? E aí, tendo todo esse contexto que eu passei para vocês, trago uma reflexão sobre onde que mora a raiz da inovação, né? Então, a gente tem muito essa crença de que a inovação é tecnologia, e o que eu estou tentando trazer para vocês é um contraponto, né? Então, a raiz da inovação, ela passa por negócios mais conscientes, ela passa por uma real conexão com as pessoas, com a sociedade e com a própria natureza. E dentro dessa reflexão, dessa exploração sobre a raiz da inovação, eu listo para vocês 5 paradigmas que a gente precisa romper, né? São 5 paradigmas que a gente precisa transformar em novas raízes a serem estruturadas. E eu vou falar um pouquinho sobre eles nessa segunda metade aí do meu painel, tá? O primeiro paradigma é o paradigma do crescimento. Então, a gente parte do crescimento para a permanência, né? Hoje ainda temos no mundo corporativo a crença de que maior é melhor. Então, você vê muito notícias sobre as maiores economias, as maiores empresas. Todos os países têm metas de crescimento de produto interno bruto. Você tem os unicórnios, as startups. Então, todo mundo quer ser o maior, né? Mas, dado o contexto que a gente não tem espaço infinito para crescer, né? Se todo mundo quer ser o maior, vai ter espaço para todo mundo. Então, não seria melhor a gente mudar essa questão de ser maior por prosperar, né? Por ser do tamanho adequado, por ser de um tamanho que faça sentido? O paradigma do crescimento, ele traz também uma concentração de poder, de riqueza, de lucro, né? Quando a gente vai para uma visão de permanência, a gente fala de uma distribuição mais sólida, mais igualitária dessa riqueza, né? E quando você quer crescer a qualquer custo, você quer matar o teu competidor, você quer, inclusive, matar a pessoa que está ao seu lado, trabalhando na mesma organização, porque você quer crescer, e ela é um inimigo, né? Ela é uma barreira no seu caminho. Então, no paradigma da permanência, a gente traz sob a ótica da colaboração. Então, Paulo. Fala, Paulo. Desculpa te atrapalhar, de novo, mas o teu slide, ele não tá passando aqui pra gente, cara. Não sei se pra você deve estar passando aí, mas na transmissão ele tá travado. Você quer descompartilhar e compartilhar de novo a apresentação para ver se vai? Vamos lá. Por favor, Paulo, nesse... Não passou nunca, eu acho, hein? Beleza, vamos já fazer o teste aqui. Agora tá lá no slide crescimento para permanência. Estão vendo aqui, ó. Tá bom. Funcionou? Eu mudei de slide.
Não, não funcionou. Está no crescimento para a permanência. Aqui para mim ele Se está... você quiser deixar sem compartilhar, deixa assim, dessa maneira, e aí a gente consegue na configuração deixar ele ampliado e você vai passando pelo mouse. Pode ser? Pode ser sim. Fechado. Fechado. Deixa dessa maneira, e você vai trocando com o mouse e a gente deixa ampliado aqui para o pessoal ver ele bem grande. Perfeito. Desculpa, Paulo, por isso, mas vimos agora e já entramos aqui para você corrigir. Bom, galera, estamos com algumas questões técnicas aí. Infelizmente, vocês não viram alguns slides, né? De toda forma, depois, no final da apresentação, vou deixar um link. Vocês podem entrar nesse link e solicitar a apresentação. Eu mando para vocês, tá? Então, vamos seguir aqui. Boa, Paulo, obrigado por isso, cara. Muito obrigado. A gente não está compartilhando o PDF com as pessoas, mas se você fizer essa gentileza, já vai ajudar bastante. Obrigado, Paulo. Valeu demais. Tranquilo. A gente está terminando aqui a configuração e você já retoma aí. Pode ir. Pode voltar. Obrigado, Paulo. Vou sair aqui. Boa continuação de palestra. Valeu. Então, galera, falando do crescimento para a permanência, né, eu falei do maior é melhor para o prosperar é melhor, eu falei de poder para uma melhor distribuição da riqueza e do poder, e de competição para colaboração, né? Então, a gente realmente ter essa mudança das características que, de fato, vão nos ajudar a romper o paradigma do crescimento e a gente ir para uma raiz chamada aí permanência, tá? Em linha a isso que eu estou dizendo, eu trago a vocês um conceito que é chamado aqui em português de economia Dunnett. Ele é de uma economista inglesa e lançou esse conceito em 2011, 2012. E ela traz justamente esse ponto ótimo da sociedade, das economias em geral, né, que é essa bolinha verde, né? Então, se a gente começa a explorar demais os recursos, se a gente começa a usufruir demais, a gente vai ultrapassar os limites. E, ao mesmo tempo, se a gente também não consegue prover o mínimo possível, né, água, comida, saúde, educação, que são esses pilares no centro, né, a gente também começa a ter uma escassez de recursos. Então, nem muito e nem pouco. A gente precisa ficar num ponto de equilíbrio, né? A gente precisa ficar nesse espaço justo e seguro para a humanidade. No final de 2017, a Kate Raworth, que é essa economista, criadora do conceito de economia Dunnett, ela fez um assessment, ela fez um diagnóstico aí do nosso planeta. E, infelizmente, esse é o nosso resultado até então. A gente tem escassez de vários recursos e a gente também ultrapassa o limite de vários outros recursos, né? E tão forte, né? Tem TED Talks falando disso, tem livro. Recentemente, a cidade de Amsterdã, na Holanda, anunciou que vai adotar o conceito de economia em Dunnett para trazer uma visão mais sustentável e não olhar só para o crescimento do produto interno bruto, né? Então, do segundo paradigma, a gente está trazendo a questão da exploração, né? Então, a gente passa da exploração para a regeneração, né? A gente está falando de uma cabeça exploratória, né, onde a gente simplesmente vai na natureza e retira os recursos para partir para um conceito de manejo sustentável, né, um conceito de manejo. E aqui é interessante porque quando eu falo de exploração e regeneração, eu não estou falando só de recursos materiais, né? Na indústria de marketing e comunicação, a gente lida muito com capital humano também, né? E muito de forma insustentável. Então, acho que cabe essa analogia também ao capital humano, né? Fazer um manejo sustentável do capital humano. A gente tem muito essa cabeça ainda de exploração e descarte, né? E no conceito de regeneração, a gente, ao invés de descartar, a gente reutiliza, a gente reintegra aqueles insumos
na economia, na sociedade, e a gente tem essa cabeça da exploração de descarte, ou seja, linear. Eu vou lá, tiro e jogo fora. E no conceito de regeneração eu entro com a circularidade, eu entro com o design circular, né? E nesse contexto a gente tem um exemplo muito bacana, que é lá de 2011, da marca Patagônia. A Patagônia lançou esse anúncio na capa do New York Times em 2011, falando: não compre essa jaqueta, né? Naquele momento eles lançaram um programa de reforma de roupas da marca, né? Eles rodaram o país, os Estados Unidos, para reformar a roupa das pessoas. Então as pessoas levavam as roupas da Patagônia danificadas e eles então reformavam e entregavam de volta. Ou seja, esse é o conceito da circularidade. E isso é uma iniciativa que perdura até os dias de hoje. Se você entrar no site da Patagônia, você vai perceber que eles têm uma ampla plataforma de reforma de roupas, de longevidade dos seus produtos, né? O terceiro paradigma é o lucro, né? A gente parte de um paradigma de lucro para uma visão de significado, né? Então, de fato, a gente conseguir trazer essa visão de significado. Hoje a gente tem o lucro ao acionista, né? Toda empresa ela existe para dar lucro ao acionista. E é meio que assim, eu vou dar lucro ao acionista, não importa se a minha ética é duvidosa, né? Então, no significado, a gente parte de um conceito de valor para as pessoas, para a comunidade, não só para o acionista. Se for lucro para todos, também vai ser lucro para o acionista. Então, a gente vai para um lugar onde a qualidade de vida é percebida como valor. Não a qualidade de vida só do acionista, mas a qualidade de vida de todo mundo que permeia aquela organização. E a gente sai de um conceito de métricas puramente financeiras para métricas que olhem outros aspectos, como aspectos ambientais, sociais e de governança, né? Eu trago também uma outra provocação aqui para vocês, né? Tem uma frase que é muito falada no mundo dos negócios, que é meio usada para aquela desculpa de falta de ética, né, em algumas atitudes. Então, não é nada pessoal, são só negócios. Mas poucos sabem que essa frase ela foi cunhada por um gangster dos anos 30. Né? Então, acho que a gente está na hora da gente deixar de lado esses termos e essas crenças, né? O quarto paradigma é o paradigma do ensino, né? A gente vem há mais de um século, né, desde a Revolução Industrial, fazendo a mesma educação. E a gente já está no século XXI e a gente ainda tem dificuldade de reformular o sistema de educação que nós vivemos. E aí a gente está falando de uma visão do professor acima de tudo, né, uma visão de facilitador. A gente está falando de uma visão de passar informação para uma visão onde as pessoas vão adquirir conhecimento por interesse, por afinidade. A gente está passando de uma visão de força de trabalho, de formação de força de trabalho, para uma visão de formação de fonte de mudança, né? E aí um outro pensador que traz essa frase que eu gosto demais, que fala muito dos analfabetos do século XXI, que não serão aqueles que não podem ler e escrever, e sim aqueles que não conseguem aprender, desaprender e reaprender. O mais curioso é que o Alvin Toffler, que foi o autor dessa frase, ele também nasceu nos anos 30 e já estava falando desses conceitos. E o quinto e último paradigma é o paradigma que eu chamo de tecnocracia, né? A gente partir da tecnocracia para uma ética mais inclusiva, né? Como que a gente faz isso? Hoje, eu já falei um pouco mais cedo, né? A gente vê a inovação muito relacionada à tecnologia. A gente acha que inovação é tecnologia e não necessariamente. A gente coloca a tecnologia acima de tudo, quando na verdade a gente deve colocar a tecnologia a serviço da nossa sociedade e dos nossos recursos, quaisquer que sejam. A gente usa a tecnologia como uma forma de dominância. Quem já acompanhou todas as crises de eleições nos Estados Unidos, Cambridge Analytics, o Brexit na Inglaterra, as fake news, né, os deepfakes. Então, a gente usa hoje a tecnologia com um aspecto de dominância, quando a gente deve usar a tecnologia com aspecto de inclusão. A gente está falando que no Brasil, 70%
dos alunos da rede pública vêm de comunidades ou de favelas. E a gente vê nos jornais a dificuldade que muitas dessas pessoas estão tendo de fazer aula, de participar das escolas no ensino à distância. A gente vem de um lugar onde a gente vangloria o home office, mas é uma pouca minoria que é permitida e que pode trabalhar de home office, né? E a gente parte de um lugar da tecnologia como poder para um lugar de ética e responsabilidade. Então, cada vez mais as organizações, elas não devem deixar de lado a tecnologia, mas elas não devem deixar de lado a outra fatia da população e da sociedade que talvez não tenha acesso. Então, tem que ser plural, tem que incluir, tem que ter outras dinâmicas, né? A gente traga uma outra provocação, né, do documentário The Social Dilemma, que está causando muito furor aí nas discussões em geral, foi lançado agora em setembro de 2020. Eles trazem uma afirmação que é muito forte, né? Existem apenas duas indústrias que chamam seus clientes de usuários, a de drogas e a de software. Então, pessoal, essas 5 transformações que eu chamo de Innovation Roots, né? Então, assim nasce o conceito das raízes da inovação. E não só as raízes, né? A gente sabe que, então, os resultados, o fruto daquilo que a gente vai colher, né? O fruto, o resultado, que é o que a gente vai colher, ele está nessas raízes, está nessas transformações, né? A essência do que nós fazemos é a semente do que a gente planta, ou seja, a intenção que a gente coloca nas nossas ações. E o solo bem nutrido, ele é a base de tudo, né? Ele é o senso de comunidade. Nas florestas, as raízes das árvores, elas são interligadas por uma rede de fungos que permitem a transmissão de nutrientes entre essas diversas árvores que formam essa comunidade. Então, se a gente fosse pensar num conceito de árvore da inovação, onde cada organização fosse uma árvore dessa floresta, a gente tem as nossas 5 raízes aí embaixo, né, fazendo a base. A gente tem o tronco que vai trazer colaboração, confiança, capacidade produtiva para essa organização. A gente tem estruturas mais distributivas e flexíveis, né, diferentes das organizações matriciais que nós temos hoje. A gente tem os frutos, ou seja, os resultados sendo gerados de forma positiva, de forma máxima, né, e máxima na questão de sustentação e não de crescimento. E esses frutos também, eles vão cair, alguns deles no solo, e vão dar vida a novas sementes, a novas árvores que vão também nascer. Então eu queria trazer, pessoal, hoje esse conceito, essa provocação de um novo olhar, a provocação de uma reflexão, para a gente voltar um pouco para a nossa essência, fazer a inovação muito para perto da natureza, seja a natureza como o meio ambiente, né, que a gente enxerga, ou a nossa própria natureza humana. Eu queria agradecer para vocês. Como eu falei, a gente teve alguns problemas técnicos aí na questão de transmissão da apresentação. Se vocês acessarem o site innovation-roots.com, vocês podem ter acesso a esse material que eu apresentei para vocês aqui. Vocês se cadastram lá e eu vou mandar o material para vocês. Quem também quiser me mandar e-mail, paulo@ginga.ag, pode me contactar ou me chamar no LinkedIn, Paulo Martinez. Qualquer uma dessas 3 formas de contato servem. Entrem lá no innovationroots.com ou me chamem no LinkedIn ou me chamem pelo e-mail. Eu vou ter o maior prazer em debater com vocês mais sobre isso e em transmitir esse material também para vocês. E, mais uma vez, agradecendo aí ao Ramon pelo espaço. Valeu, Ramon. Grande abraço. Valeu, Paulo. Obrigadíssimo pela palestra. Incrível, como sempre, cara. Sempre trazendo conceitos muito legais, provocando, assim, essa explosão mental, né? Com tantos conceitos, coisas muito legais que você sempre traz nas conversas do mestre. Quem tem aí a oportunidade de te ouvir como professor também é sempre muito legal, sempre essa provocação positiva, né, para a gente ser melhor, sair melhor, né, desse espaço de conversa contigo. Então, pô, muito legal, brigadíssimo, valeu pela gentileza também de disponibilizar o material para o pessoal. Peço desculpas de novo aqui por não ter rodado os primeiros slides para você, né, e desculpa para quem estava te assistindo também. E é isso, gente, a gente volta daqui a pouquinho
né? Vamos fazer uma pequena pausa aqui agora para a gente comer, né? Almoçar e voltamos na parte da tarde aí com uma programação bem legal também de palestras, beleza? Então a gente se vê daqui a pouco. Até já, galera! O estresse só existe quando as coisas estão fora de controle. Conheça o HunHunit, uma ferramenta de gestão que te ajuda a organizar o fluxo de trabalho da equipe e a mensurar o tempo que ela investe nos projetos e clientes. Não perca tempo nem dinheiro. Use uma ferramenta profissional e tenha paz de espírito. Venha para o HunHunit.